28 de abril. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a regulamentação do Programa Especial de Regularização Tributária das Empresas Optantes pelo Simples Nacional. O advogado Marcos Bernardini comentando o que pode acontecer quando o consumidor compra um produto com defeito de fabricação, além de muita informação. E no programa de hoje, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista Miguel Daoudi, que faz uma análise econômica do primeiro trimestre de 2018, abordando os temas dólar, bolsa e por que os juros não baixam para o consumidor. Estamos no ar. Nesta semana foi regulamentado o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O advogado Marcos Tavares Leite esclarece importantes pontos. Fique atento. Ratificando alguns dispositivos da lei complementar que autoriza esse parcelamento especial e trazendo algumas outras disposições, está previsto que a adesão deve ser feita até o dia 9 de julho deste ano e o contribuinte deverá pagar 5% do valor atualizado em até 5 parcelas equivalentes a 1% cada uma em relação ao valor da dívida. A diferença pode ser levada ao parcelamento em até 180 vezes, com descontos que vão de 90% sobre os juros até 70% sobre a multa, dependendo da opção que o contribuinte fará em relação a esse parcelamento, ou o pagamento integral após esses 5% iniciais, ou mesmo em até 180 vezes, e aí com descontos um pouco menores. O parcelamento deve ser feito perante a Receita Federal em relação aos débitos federais não inscritos em dívida ativa, mas ele será feito perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação a débitos já inscritos em dívida ativa. E aqueles que forem encaminhados para inscrição em dívida ativa relativos ao ICMS e ao ISS, então deverá ser feito perante o respectivo ente federado. Significa dizer que o contribuinte não basta pedir o parcelamento perante a Secretaria da Receita Federal. Deverá também, dependendo do caso, adequar a Receita Federal, entrar com requerimento perante a Procuradoria da Fazenda Nacional e bem como, quando se tratar de ICMS e ISS, perante o respectivo Estado e o município. Atenção em relação a isso, porque poderá achar que está todo o débito parcelado, mas ainda há alguma coisa a ser contemplada e com isso manterá a irregularidade ou a impossibilidade de se manter dentro do Simples Nacional. É nesse sentido, portanto, que o Simp continua trabalhando, orientando o empresário da microempresa e da empresa de pequeno porte, para que se mantenha sempre regular, formal, gerando emprego e renda e dentro da sua atividade, fazendo o Brasil crescer. No dia 19 de abril, o economista Roberto Luiz Troster lançou o livro O Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018. O evento ocorreu no auditório da FIP e contou com uma palestra do autor sobre o tema da obra, além de sessão de autógrafos. O livro é para não economistas que queiram entender melhor o que está acontecendo na economia brasileira e, mais importante, o que pode acontecer. As pessoas leiam para poder votar bem, escolher bem as propostas dos candidatos a presidente, deputado, senador em outubro desse ano. Quando compramos um produto com defeito de fabricação, o chamado defeito oculto, como devemos proceder? A quem recorrer? Acompanhe as explicações do advogado Marcos Bernardini. Carro que tem recall, airbag que não abre, geladeira que não funciona, fogão que não acende. Então, perfeitamente comum, isso acaba acontecendo e nós sabemos perfeitamente. Mas é importante saber que, nesse tipo de situação, a responsabilidade indicada pelo Código de Defesa do Consumidor é do fabricante. E o comerciante, por lei, ele não tem responsabilidade por nenhum tipo de vício, nenhum tipo de defeito no produto, mesmo, por óbvio, que tenha sido ele a comercializar. O comerciante, ele só comercializa
comercializa, ele não fabricou e por conta disso ele não tem responsabilidade. Pelo Código de Defesa do Consumidor, então, a responsabilidade será do fabricante. O consumidor, então, quando adquire um produto e ele percebe um defeito, ainda que seja um defeito oculto, que ele venha perceber posteriormente, ele deve imediatamente procurar o fabricante e, por lei, o fabricante terá o prazo de 30 dias para resolver esse defeito e devolver o produto de forma a sua correta utilização para o consumidor. O Pico da Neblina, localizado no norte do estado do Amazonas, nas proximidades da fronteira com a Venezuela, é o ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude. O nome do pico origina-se do fato de que o topo da montanha fica encoberto pela neblina a maior parte do tempo. O lugar tornou-se uma das maiores áreas de proteção natural da América do Sul. O turismo local, apesar de haver incentivos, não é muito elevado, havendo poucas visitas registradas. O principal problema é a infraestrutura precária que dificulta as vias de acesso. Essa, você sabia? No dia 24 de abril aconteceu em São Paulo a comemoração dos 40 anos do Manual de Contabilidade Societária, bibliografia que é referência para os estudiosos e profissionais da área. O evento, que foi liderado pela Faculdade FIPECAF, aconteceu no auditório da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Na ocasião estiveram presentes os autores da publicação, além do diretor-presidente da FIPECAF, professor Wellington Rocha. Falar sobre a história da FIPECAF, a trajetória desta fundação, que é uma das 3 fundações desta faculdade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, somos uma das 3. Nossas irmãs, FIP e FIA, cuidam das áreas de Economia e Administração, e na área contábil, financeira, atuarial, custos, orçamento, enfim, tudo que se refere ao controle gerencial das organizações é com a FIPECAF. Então é isso que nós temos feito nas últimas 4 décadas, um pouco mais de 40 anos, na verdade construir no Brasil a história da controladoria, contabilidade, custos, orçamento e assim por diante. Bem, hoje nós estamos então comemorando 40 anos do lançamento deste manual, que já são quase 500 mil exemplares vendidos. Ele nasceu numa circunstância toda especial quando foi lançado, que na época a gente chamava de Nova Lei das Sociedades por Ações, que foi uma revolução contábil no Brasil. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP era a única escola que ensinava aquela contabilidade que foi importada dos Estados Unidos. Inicialmente ela foi programada para ser uma obra destinada aos profissionais de contabilidade, mas no final ela acabou virando uma obra que também atende à didática e ao ensino. Até o dia 20 de maio, o público tem a oportunidade de conferir a mostra Tom Zé 80 anos, na Caixa Cultural São Paulo. A exposição celebra as 8 décadas de vida do cantor e compositor tropicalista. O acervo reúne fotos, textos, documentos, obras gráficas, digitais e interativas que retratam a trajetória do compositor, cantor, arranjador e escritor baiano. A Caixa Cultural fica localizada na Praça da Sé, número 111, no centro de São Paulo. Confira! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Miguel Daoud, especialista em análise política e direito econômico. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, vamos falar hoje sobre crédito, juros, dólar, enfim, a economia como um todo. Vamos começar com juros. O governo reduziu os juros para o aplicador
mas para o tomador os juros continuam igual ou mais alto. Qual a sua avaliação e por quê? Bom, essa é uma realidade que nós não vamos nos livrar disso, de uma taxa de juros para os mortais, né? Principalmente para o pequeno e microempresário, que hoje vai ao banco e paga lá 60%, 70%, até 80% de juros ao ano, quando aquele que tem um dinheirinho que sobra recebe menos de 6% no banco. Então, por que é essa brutal diferença, né? Aí, mesmo que a taxa Selic seja reduzida a zero, essa diferença vai existir. Porque na composição da taxa de juros, né, o banco inclui o percentual do depósito compulsório, que ele não empresta, mas fica no Banco Central, e tem a taxa de inadimplência, que chega hoje a quase 47%, que é uma taxa também que não é muito clara para a sociedade, porque o Brasil é um dos países do mundo que tem uma menor inadimplência, quer dizer, o brasileiro ele paga as suas contas em relação a outro país que tem taxa lá embaixo, tem uma coisa que precisa ser esclarecida. A cunha fiscal, os tributos, porque o governo se vale também de arrecadação desses empréstimos, chega aí a quase 20%. Tem o lucro do banco, né, que chega a 25%, e tem também as despesas do banco. Então, na realidade, se nós não mexermos nessa estrutura hoje do crédito, nós jamais vamos reduzir a taxa de juros. E nós não conseguimos entender, né, a hipocrisia que existe do governo no sentido de dizer o seguinte: não, agora a taxa Selic caiu, a taxa de juros vai melhorar. Não, não vai melhorar, porque se ele não diminuir os impostos, se ele não pedir para o Banco Central intervir nessa questão do spread, que está referido na inadimplência, na administração, enfim, essas coisas todas. Então não adianta nós ficarmos discutindo a taxa de juros. Agora, por outro lado, o país não vai crescer a taxas para cobrir a demanda, né, de renda, emprego, se nós não tivermos um crédito fácil. Porque o crédito, ele é o oxigênio da economia. Como o sangue, ele precisa do oxigênio do nosso organismo. Sem dúvida. Então, não tem jeito. Então, essa hipocrisia. Agora, quando a gente começa a olhar, né, os planos dos governos, não, porque o governo vai ter que diminuir o tamanho do Estado. Sim, tudo isso precisa fazer, mas o que precisa ser feito é o governo mexer nessa questão da taxa de juros. Então, em síntese, a alta taxa de juros o governo quer porque ele tem uma arrecadação tributária e esse dinheiro vai para o caixa do governo, é isso? Exatamente. Resumindo uma longa história. O senhor resumiu muito bem. Então ele usa isso no juros, no crédito, né, uma forma um instrumento fiscal para arrecadar. Ele usa isso na gasolina, né, no óleo diesel, no gás de cozinha, na energia. Por que ele não reduz os encargos, os impostos desse serviço? Porque é um instrumento de arrecadação. Por que ele precisa arrecadar? Porque ele gasta demais. Por que ele gasta demais? Porque durante anos essas despesas vieram se acumulando, como foi a barbeiragem que o governo cometeu quando ele lançou a reforma da Previdência. Não que a Previdência não precisa ser reformada, precisa. Mas quando ele falou, eu vou reformar a Previdência, ele tinha que saber que o desemprego estava aumentando, isso diminui a arrecadação, que existem várias pessoas que poderiam se aposentar, e isso aconteceu. Só esses fatos, né, esses dois fatores, levaram a um rombo de 40 bilhões. Então ele quer cortar o quê? Quer dizer, ao passo que se ele fizesse ao contrário, vamos fazer o país crescer para aumentar a arrecadação, e aí nós vamos ajustando as coisas. Mas ele não pode fazer isso, porque ele tem tem compromisso muito grande, precisa arrecadar, ele vai ter que arrecadar em cima da sociedade, então ele mata a economia. Então nós caminhamos para um cenário de um choque econômico lá na frente. Aí quando nós olhamos os candidatos, qual seria o melhor candidato para presidente do Brasil? Aquele que fosse capaz de romper essa hipocrisia, e nós temos uma nova Constituição, onde o Legislativo tinha a sua função e o Executivo a sua função. Não um ficar comprando o outro para poder se sustentar. Mas esse cenário, não existe a possibilidade de mudança no curto a médio prazo? De mudança da relação do Executivo com o Congresso? Porque, na verdade, os partidos políticos
no Congresso são a base de sustentação do governo. Se o governo não tiver o Congresso com ele não governa. Como é que se muda isso? Porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, é exatamente isso. Então tem que romper esse sistema, né? Tem que romper esse sistema, fazer uma nova Constituição, né, onde os partidos e o próprio Executivo tenham um projeto para a nação, porque, em primeiro lugar, o Brasil tem que ter um projeto. Se nós não tivermos um projeto onde os partidos políticos tenham consenso daquele projeto para que nós possamos levar o país a crescer, gerar renda, gerar emprego, nós não vamos sair disso. Infelizmente, o Brasil ele está na mão de políticos e governo que vive uma hipocrisia muito grande. Eu digo hipocrisia porque eles mostram uma coisa, falam uma coisa, quando a realidade é absolutamente outra. O pequeno e microempresário que está nos assistindo, a sociedade de uma maneira geral, sabem disso. Quer dizer, a situação não está fácil. Juros nós já vimos que não vai baixar. Quem tem dinheiro aplicado recebe menos de 6%, quem toma dinheiro paga as taxas na estratosfera, porque o governo quer arrecadar. Mas não consegue nem pagar, né? Não consegue pagar, a inadimplência sobe. A atividade econômica não dá para pagar. É verdade. Na agricultura a gente fala que nem maconha irrigada dá para pagar as taxas de juros. Meu Deus, meu Deus. Bom, dólar, qual a sua visão quanto ao dólar? O dólar está subindo... em função do quê? Bom, o dólar tem dois fatores, né? Um é o cenário externo, que imagina-se que a economia americana vai crescer muito, está gerando mais emprego, e isso pode fazer com que haja uma elevação de taxa de juros, e aí os investidores que têm dólar no mundo todo correm para os Estados Unidos. Mas esse fato está na contramão do que está acontecendo aqui no Brasil. Em outros países está havendo uma valorização das moedas em relação ao dólar, aqui já desvalorizou mais de 10%, né, o real em relação ao dólar. Por que isso está acontecendo? Exatamente porque os investidores não estão vislumbrando um cenário otimista lá na frente. Porque o mercado financeiro, ele traz para o presente o que ele enxerga no futuro. Se o que ele enxerga no futuro, mesmo que não verdadeiro, mas o que faz ele acreditar em alguma coisa no futuro, é a conjuntura atual. E a conjuntura atual, política, econômica, né, essas demandas que nós vamos ter aí pela frente, isso leva com que o investidor traga para o presente esse cenário e, evidentemente, o dólar e o ouro é uma medida de proteção contra o que pode acontecer com o Brasil. Pode acontecer, não sei se vai acontecer, espero que não aconteça, mas o mercado não dá chance. E as bolsas de valor? Bom, o que é a Bolsa, né? A Bolsa é composta por empresas, né, que vivem num ambiente de negócio do Brasil, que está sujeita a juros, câmbio, custo, né, e tudo isso acaba fazendo com que essas empresas tenham uma queda na sua rentabilidade e, consequentemente, distribui menos dividendos, os acionistas minoritários deixam de receber menos. Agora, quais as melhores ações na Bolsa? De banco, né? Porque os bancos têm, né, ganhos estratosféricos, né? Que tem um ditado até que diz, não sei se eu já falei esse ditado aqui, que quem parte reparte não fica com a melhor parte, é bobo, não tem arte, que é o caso dos bancos, né? Então, o banco tem lucro em cima de lucro. Inclusive, existem bancos que salvam a matriz lá fora. Então, essa é uma questão de que a Bolsa não há espaço para ela subir muito se não houver esse crescimento que nós desejamos. Então ela vai subir um pouquinho, vai cair, mas vai ficar por aí. Crédito, oxigênio para as empresas, capital de giro, etc. Qual a sua visão para esse ano? Olha, o crédito continua difícil, por algumas razões. A primeira delas é o custo do crédito, né? Sem dúvida. E a segunda delas é que você vive num momento de crise, você sempre tem o seu cadastro com alguma mancha. Então, se nós formos olhar detalhadamente os empresários, sempre tem lá um que tem lá uma manchinha, uma coisinha que deixou de pagar ou porque está tentando rolar, então essa pessoa não tem acesso a crédito. Então o crédito ele é necessário, mas não está disponível a um custo
compatível com a rentabilidade operacional dos negócios. Vamos pegar uma padaria, por exemplo, que deveria ser um bom negócio. Sim. E é um bom negócio, mas só que o lucro da padaria líquido é bem inferior do que ela pagaria se ela quisesse fazer uma ampliação, porque ela pagaria muito mais de juros do que ela tem de lucro operacional. Então isso força que os empresários acabem investindo o seu capital próprio. E muitas vezes você, quando investe o capital próprio, você não cresce naquela proporção que você gostaria de crescer. Infelizmente, eu acho que todo mundo sabe que isso acontece, né? Há um diagnóstico preciso disso, mas pouco se faz para que isso mude de cenário. Este ano, teremos crescimento econômico ou não, na sua avaliação? Olha, na minha avaliação, nós não vamos crescer muito, né? O que nós vamos crescer é algo na margem. Existem alguns setores, como o comércio, né? A indústria deu uma melhorada, mas acabou voltando, que mostram uma reação. Mas esta reação está mais vinculada a uma queda que nós tivemos muito forte no passado, né? E que qualquer melhora é o suficiente. Mas para nós voltarmos, né, ao estado que nós estávamos antes da crise, imagina-se que isso só vai acontecer em 2023. Eu acho que vai ser mais, mas eu estou seguindo as análises mais apuradas, só 2023. Bom, na verdade, o que nós estamos afirmando é que a crise vai continuar, a recessão vai continuar e as dificuldades vão continuar. Sim, porque nós não vislumbramos nenhuma medida que vá melhorar isso. O que é factível para nós fazermos? O que é factível para nós fazermos é o governo usar das prerrogativas que ele tem para facilitar o crédito e facilitar a vida. Recentemente nós tivemos o episódio do refis da micro e pequena empresa, que o governo queria deixar de lado. É verdade. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Nenhuma. Então como é que nós podemos acreditar nessa forma? Então, eu gostaria de dizer que a economia vai melhorar muito, nós vamos sair desse buraco, mas pelas propostas que tem aí, eu não vislumbro isso. E vamos torcer para que a economia mundial continue da forma que está, que não tenha nenhum revés. Porque aí nós vamos ver a porta do inferno abrir. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu acho que todos nós somos brasileiros, apesar dessa realidade, eu não estou aqui pregando pessimismo, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que ser fortes, realistas e tentar mudar esse Brasil, fazer com que esse Brasil vá para frente de uma forma organizada e não da forma que nós temos. Então temos que ser otimistas e ficar de cabeça erguida e lutar para que o Brasil possa avançar. Não podemos desanimar. Miguel Daoudi, nós agradecemos muito a sua participação e tomara que o Brasil mude para melhor, que é o que todos nós desejamos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!